retinho, mas não tá ficando. Olá, Bruno, Jéssica, oi, Lucas Martins, Luciano Vândalo, Donald, sejam todos bem-vindos. Nil Lira Fialho, seja bem-vindo. Ai, eu tenho que tentar fazer aqui pelo outro. Jardel. Olha, Rio de Janeiro presente, que legal. Gente, sejam bem-vindos. Henderman tá aqui conosco, Jader Frota, Kelly Show, Mr. Natan. Jader Frota aqui de Fortaleza. Vou ver se eu consigo salvar aqui. Ou desculpa, é filho, né? É Nil Lira Filho. Nil Lira Filho, desculpa. Gente, hoje nós vamos conversar com uma banda, hein? Que representa muito o Brasil, que representa o metal. É uma banda antiga do cenário nacional, né? E foi uma banda que fundiu o hardcore, o punk e o metal. Então, assim, ô responsa hoje. Esperando aqui, ver se já entrou. Menino, não entrou. Hinderman, na última live eu até te procurei pra tu entrar pra falar com a gente, mas não te encontrei mais. Oi, Bruno. Bruno Queiroz. Hinderman, é porque o Carlos Lopes, ele vai ter um evento depois daqui, então, assim, depois que passar tudo, aí eu te chamo. É porque eu não chamo antes, porque às vezes está problema na internet, fica ruim a imagem. Eu já vi isso acontecer em algumas, né? Eu não sei se isso é de praxe ou se é dependendo da internet. Mas depois eu quero fazer muito te chamar, viu? Porque assim que ele entrar, aí eu vou chamar para conversar aqui. Design Art entrou. Oi, Marcelo. Marcelo, ainda vou postar, viu? Tá bem corrido esses dias, mas eu vou postar. Gente, Marcelo tá fazendo os trabalhos aí de design. Vocês entrem aí no Design Art Ceará que vocês vão ver o trabalho dele. Marília. Inclusive, eu quero agradecer, aproveitar, já iniciar agradecendo a Black Legion, né, que foi quem fez que fez o intermédio, né, entre eu e a banda, né. Nós vamos conversar hoje, Nossa Atlântica, e aí eles fizeram esse intermédio. Então eu queria agradecer já de início para Black Legion. Deixa eu dar uma olhada aqui se ele entrou. Ainda não. Luiz Leão, boa noite. Remos, boa noite, Remos. Remos lá de Goiás, está aqui conosco. Dr. Crazy entrou, sejam bem-vindos da Dr. Crazy. Deixa eu ver aqui a mensagem chegando. Ver se é alguma coisa de lá. Luiz, eu até fiquei de entrar em contato com o Ítalo para saber como é que tá, né? Porque realmente foi muito corrido esses dias, mas eu tô querendo entrar em contato com o Ítalo para saber como é que tá a família dele,
porque eu não consegui mais contato para saber alguma informação, né? Se a família dele se recuperou, como é que tá. Gente, o Ítalo é o vocalista assim, de 3 bandas daqui que assim, ia participar de uma live com a gente. Eu fiz o convite, só que 3 membros da família dele estavam doentes com Covid, então ele não estava com cabeça. Aí a gente deixou para um outro momento, depois que passar tudo isso, que ele estiver bem, aí a gente faz uma live com ele. Banda Matadouro, seja bem-vinda. Aline Hatz, seja bem-vindo. Bruno vai ficar salvo no Carolina Indica, no Instagram mesmo, eu vou deixar salvo. Eu tô esperando chegar o computador, né? Que pra quem eu ainda não tenho computador em casa, nem notebook, nem nada. Eu faço tudo pelo celular. Então eu tô esperando chegar o computador, que até o final do mês deve chegar. E aí eu vou conseguir salvar as coisas no computador, né? E aí eu vou pegar essas lives que estão no Instagram e vou ver se eu consigo colocar lá no YouTube do Carolina Indica. Ai, pronto! Nossa Atlântica entrou. Vou chamar aqui. Bom, antes de chamar, deixa eu aproveitar para falar, né, gente? Organoclorados, sejam bem-vindos. Só um pouquinho. Franklin, pode tirar os prints? Print. Para poder ficar. Gente, hoje a gente vai conversar com a Dorsal Atlântica, né? Uma banda de 1981 do Rio de Janeiro. Eles que têm um estilo thrash, metal, punk e hardcore. É uma das principais bandas de metal do Brasil e ela foi a primeira banda latino-americana a fundir o hardcore, punk e metal. Então, vou chamar aqui agora o Carlos Lopes para conversar com a gente. David Wilber, Neurônica na área, sejam bem-vindos da Neurônica. Sempre está aqui conosco. Olá! Olá, tá Tudo o Carlos bem? Lopes aqui. Olá, como é seu nome? Oi, como é? Gael, Gael, Gael. nome bonito, Gael. Olha, Obrigada. vai seguir também na música? Você gosta de música? Sim, Oi, vai seguir os passos. Ó, ele tá com vergonha. Canta, Ah, canta pra tia Carolina uma música. Canta aí. Quer ver? Agora ele vai fugir. Não quer cantar não, né? Tá legal. é pra gente ouvir. Na hora que falar em cantar música, ele só canta se ninguém estiver ouvindo. Olha. E a coisa que o Gael mais gosta é jogar FNAF. Tu tem ideia do que é isso? Roblox e Minecraft? Ah, Minecraft, sim. Então, é tudo parecido, né? Então, o que que o Gael Ah, faz? Ele joga o dia inteiro, ó. Por exemplo, ó, agora ele se interessou, ó. eu tô jogando agora. ah, Pode vir para cá, fala com a tia, dá um beijo nela. beijo pra Tá você, com vergonha. Gael. Ele tá com vergonha. É porque quando eu faço live assim, que ele tá por perto, ele quer só dar um alô em todas, entendeu? Ah, eu sei como é o meu filho também, o meu mais novo tem 10 anos. É assim, ele aparece, e aí se ele fica o tempo todo aparecendo, passando por mim, fazendo assim, dando tchau. Ele quer aparecer, quer participar, quer falar, quer estar por dentro. Ô, Exatamente. Ele quer saber tudo que está acontecendo. é, curiosidade das crianças, e nessa idade, né, eles não têm. Aliás, eles têm uma intimidade muito grande com a tecnologia e uma facilidade para falar com o público. Né? Nessa idade, se botar para ele fazer uma live, ele faz, falando dos videogames, falando de tudo, né? Exatamente. Eu não conhecia nada desse universo, porque eu nunca joguei. Você pode não acreditar, eu sou da geração que jogava War em tabuleiro. Você lembra disso? Lembro, joguei E a bastante. gente adorava Banco Imobiliário, War. Que Ó, e ele falou que brega. Olha que horrível.
Isso é um conflito de gerações. A gente adorava o War. E eu nunca joguei carta, porque tem gente que joga carta, né? Buraco. É, Eu isso. nunca joguei nada. Ah, Então, ele que me apresentou tudo, Roblox, Minecraft, e eu sou obrigado agora a saber, porque é amor, né? Tem que é, saber. exato. Eu fui mostrar, eu ainda tenho o Atari, o videogame Atari. E aí eu falando com meu filho, ele, mãe, o que é que eu vou fazer com o joystick que só tem um botão? E um, né? E eu fiquei, meu filho, dá para fazer tanta coisa com o botão, a gente pula, a gente bate, a gente faz tanta coisa com o botão. E para eles, hoje, é inconcebível um videogame de um botão. E eu fico É, perdida com aquele botão. exatamente. Eu vi o videogame, a primeira vez que eu vi um videogame em um lugar foi aquele de fita cassete, você lembra? Eita, cassete, não. Eu estou te falando Videogame. sério. Era do tamanho de uma fita cassete que colocava dentro do aparelho e as pessoas jogavam aquele que ficava as bolinhas batendo Ah, igual sei. tênis. Sei, eu acho que Jogava em eu lembro casa. do Odyssey, tinha uns assim, né? Tem tecnologias que desaparecem e que as pessoas acham que nunca existiu. Você já viu uma fita cassete de 8 canais? Doces. Não. Isso era comum nos Estados Unidos, mas não, nunca foi comum no Brasil. O americano médio dos anos 70 e 80, ele podia comprar uma fita cassete estéreo ou podia comprar uma fita que era maior, que você inseria e que tinha um som melhor e mais aberto. Se você digitar no YouTube, eu não me lembro como é que chamava essas fitas, não. Mas se você digitar, você vai ver que essa fita existiu. Ah, o telefone está tocando. Você quer atender lá, filho? Não. Fala assim, não, Secretaria de Saúde, não tem ninguém com coronavírus. Ah, olha, e é um prazer estar podendo falar contigo, Carlos. Muita gente vibrando quando soube que você estaria hoje na live. Muita gente mesmo dando os parabéns e tudo que eu recebi várias mensagens, inclusive. Se você quiser atender o telefone, pode ficar à vontade. Tá, Viu? Se você quiser assim, atender. tá, eu tô com um pouco de dificuldade de te escutar, porque a transmissão está travando um pouquinho. Ah, Mas se certo. você falar um pouco mais devagar, para mim está tranquilo, eu consigo. Você está me ouvindo bem? Estou. Estou ouvindo bem. Beleza. A imagem é essa mesmo, porque esse celular já veio com efeito Himalaia. Ah, tá certo. Ele já Ah, vem, o São José dos Campos. Tem algum lugar no Ceará que neva? e aqui tem umas serras, viu? Aqui em São Benedito, tem umas Não tem a nevazinhas. Serra do Disco Voador? Não tem uma serra Ah, que aparece muito disco voador, que teve até aquele filme. Eu vi um filme, acho que Canal foi lá Brasil, que tinha aquele ator negro norte-americano que fazia em, Grey's Anatomy, que foi expulso do. Então, esse filme eu vi. A Serra do quê? Como é que é? lá em Quixadá, Serra do Cruzeiro. Eu acho que eu não sei se é Quixadá. Serra do Cruzeiro, Quixadá. Quixadá. Exato. O filme nem é tão bom, mas aí eu conheci que Quixadá existia. Ele já, lá tem essa fama mesmo de pousar. Disco E voador, né? isso. A gente tem aqui, inclusive, o Bremen tá aqui conosco, né? Eu lembrei do Bremen que o sobrenome dele é Quixadá. Aí tá aqui conosco que o Bremen esteve num show seu, junto com o Ricardo, que é também aqui da banda Lepros, do Franzé, da Udilemp. Eles estiveram no show seu lá em Teresina. Eu vou até começar pela uma das últimas perguntas que eu ia fazer, eu vou fazer logo agora. Que era se você lembra desse show lá em Teresina em 87, deixa eu ver aqui o nome do local, no Centro de Artesanato. Eles estão perguntando se você lembra desse festival que acontecia anualmente em Teresina, chamado de Setembro Rock, que tiveram bandas importantíssimas do cenário nacional. Inclusive, na edição que a Dorsal Atlântica participou, também fizeram parte Viper,
O do Megahertz e Ácido. Você lembra desse show? Como se fosse ontem. E eu vou contar uma coisa engraçada que eles vão achar muita graça, porque é o seguinte: o Rio e São Paulo são as capitais econômicas do país. Então, tudo que vem de fora, primeiro aporta nesses dois lugares e vai se expandindo pelo resto do país. Você pode não acreditar, Carolina, mas você deve ter ideia que em 1987 eu acho que não tinha shopping em Teresina. Ah, Eu não é. tenho certeza do que eu estou falando, eles vão poder dizer isso. Mas em 1987 não havia shopping. Então o que Ah, acontece? Era um outro país. Era um outro país, era muito diferente. Não havia equipamento para tocar. Diziam para a gente que fazer turnê no Nordeste e no Norte naquela época era loucura. E, de certa forma, era, porque não havia equipamento. Mas foi assim que a gente foi se apaixonando pelo Nordeste, no nível de dificuldade, porque o público compensava o nível de dificuldade. E, por exemplo, esse mesmo período, 87, 88, a gente tocou em Belém. O que acontece? Em Belém, o show foi cortado, só teve 15 minutos. Sabe por quê? Porque o caminhão do som chegou atrasado, porque o motor tinha caído no meio da rua. olha. Quando montaram o som, já tinha que entregar o ginásio. Então, em Belém, a gente tocou 15 a 30 minutos e acabou. Mas a recepção do povo foi muito forte. E as pessoas me escrevem até hoje falando: você ainda lembra daquele show de Belém? Eu falei, como se fosse ontem. E Teresina, eu Ah, lembro muito bem que a gente, como carioca, está acostumado com praia. E Teresina, se eu não me engano, não tinha praia, mas tinha rio. Então foi a ah, primeira vez que eu vi as pessoas jogando vôlei no rio. olha, Sabe, tem umas coisas que eu não consigo esquecer. É sentimental, é como uma coisa sentimental. E o calor do público, obviamente, compensava tudo. Eu que lembrei muito de outra quente. coisa. Lembrei de outra coisa. Quando abriu a porta do avião, foi o maior calor que eu já senti na vida. Eu só faltei desmaiar, ficar, entendeu? Desaparecer. Falam, eu nunca fui lá em Teresina, mas falam bastante do calor de lá, que não tem Eu acho que como. já deve ter mudado, sabia? Porque mudou tanta coisa na temperatura que eu acho que não deve estar quente como era naquela época, não. Eu acredito, né? Sei lá. É, eu não sei, mas me falaram que lá, quente mesmo. Eu ia aproveitar, Carlos, e te perguntar sobre o início da banda. Como foi a formação? Como foi a escolha do nome Dorsal Atlântica? Ó, você está vendo, está passando um pássaro aqui, né? Ho- Hoje vocês vão ter que aturar, ó. Então, Hoje vai ser. ai, um abraço para Casa das Máquinas, que está aqui presente conosco. Hoje é semi-profissional, né? Hoje é aquele famosa gravação semi-profissional. Tem 10 microfones? Não, só tem dois. Ah, ele quer de qualquer jeito, vem logo. Tu quer? Vai, dá um beijo na tia Carolina de novo. Ó, vai lá, aparece aí, dá. Oi, Gael! Vai Vamos lá, ó. participar também da live. Estão falando Pronto. aqui. Orar. Ô, Vicente, boa noite, Vicente. Eita, que tá começando a aparecer um monte de pergunta, viu? Eu não consigo enxergar nada porque eu uso óculos. Então Não, só Sério. você mesmo. Eu leio para Ele acabou de você. rasgar. Ó, tá triste, Ah, ele rasgou a asa. não, ele tem um filho agora. tem um filho agora. Ah, agora são dois, né? É, Voando. isso, ó. Pronto. Você entendeu rápido porque você já lida com criança. Eu demorei, a Aham. mente não pegou. Não, eu tenho três, aí já tenho uma em Três cada. já? Tu já Tenho. pode fazer, como é que é?
como é que chama? Uma empresa. O diretor, vice-diretor e o coordenador de eventos. Eu tenho um de 15 que próximo ano já vai fazer Enem. Tem uma de 13 e o de 10. Que lindo, Aí que fechou a lindo. papo. Muito abençoado, muito lindo. Mas quer mandar já as perguntas assim, se eu puder responder, você já vai mandando. Pronto, aí eu estou anotando e o Franklin está aqui do meu lado também anotando para poder não deixar passar nenhuma. Aí Grande Frank. a primeira é sobre a formação da banda e também o nome da banda da Sala Atlântica. É assim, quando a gente começou, em 1981, no Rio de Janeiro, não havia cena de rock pesado no Brasil. Havia poucas bandas que estavam naquele momento começando a gravar. E para você ver, até 1982, eu só conhecia o Estresse de Belém do Pará e o Vulcano de São Paulo. E no Rio de Janeiro não existia banda de rock pesado no estilo da gente misturando com hardcore, óbvio. E em São Paulo era impossível misturar com hardcore, sabe? O paulista, ele já tinha uma dificuldade maior em aceitar essa união. E no Rio era mais fácil. Eu faço a similaridade entre baile e funk. Se você lembrar ou já viu o documentário Os Bailes Funk do Rio de Janeiro dos anos 80, tinha uma roda que abria no meio e o pau comia entre comunidades. Você já viu essa cena? Está o baile rolando. Digita Documento Especial, que era um programa da TV Manchete, e escreve Tribos Urbanas. Lá você vai ver uma cena de um baile funk carioca típico, que assim, as comunidades rivais se encontravam no baile. Aí tinha um sinal. Quando dava o sinal, abria uma roda no meio, igual a roda de headbanger. Sim. Só que o pau comia. Eita. Aproveitavam aquele momento para enfiar porrada da comunidade uma na outra. Essa cena está filmada, você vai ver no YouTube. O Rio de Janeiro sempre foi o local do país, naquele período e ainda é hoje, onde há uma grande diferença de classe social. Se você ler toda a teoria marxista e quiser aplicar em um lugar com perfeição, você aplica no Rio de Janeiro. Porque, por exemplo, o pobre carioca, ele não se submete. Entendeu? Ele não se submete. Daí que ele tem um momento que ele tem que trabalhar, pagar conta, fazer tudo. Mas ele sempre arruma uma forma de mostrar insatisfação. E desorganizadamente. No meio, quando a gente começou, em 81, a gente foi tocando em subúrbio. E no Rio de Janeiro, ninguém da Zona Sul, quer dizer, Botafogo, Ipanema, Leblon, Gávea, Copacabana, ninguém botava o pé na Zona Norte. Ninguém ia para a Baixada Fluminense, ninguém ia para Duque de Caxias, São João de Meriti, ninguém ia. A gente doido, em 83 já estava tocando em todos esses lugares. O que acontece? A gente conheceu o povo de verdade. Antes do metal estourar no Brasil, a gente tocava para comunidades carentes. E o que isso significa? Que eu nunca me iludi. Eu sabia que a forma de chegar ao poder e transformar a música em um ato revolucionário seria entrar na favela. Na época que a gente começou, o rock pesado que a gente fazia tinha ampla aceitação em comunidade. Olha que loucura! E hoje não tem, porque esse papel foi substituído pela própria música negra, pelo rap, pelo hip hop. Então,
os negros foram assumindo a sua negritude e fazendo a sua própria linguagem, o que já vinha do baile funk, né? Que era a soul music, James Brown, né? Motown, né? Stax, já vinha, e no Rio de Janeiro virou uma coisa muito própria, né? Que era orgulho negro, Black Power carioca. E a gente, como nasceu na transição entre ditadura e democracia, entre aspas, a gente nasceu nessa transição, era um país muito diferente. E quando a gente falava sobre política, tocando rock pesado em português, Carolina, tu não tinha ideia do que acontecia. Hoje, se eu for muito sincero contigo, eu não reconheço mais aquela época que a gente tocou. Que aquilo era roots mesmo, tu entende o que eu quero te dizer? Aquilo era verdadeiro. Era sangue, suor e lágrimas. Ninguém tinha dinheiro no Rio de Janeiro. Ninguém. Então as pessoas pobres, elas eram muito revoltadas. Elas achavam que nunca iriam ascender de classe social. Então elas iam para show, sabe para quê? Extravasar. Você sabe o que é extravasar no show? Não sei se é o cara mesmo sentido. fazia tudo no show que ele não podia fazer em casa. Só que não havia subcultura no Brasil. Então a subcultura, ela foi entrando a partir de 1983, 84, aí a gente começou a separar. Existe um livro, só para eu fechar esse assunto, existe um livro que pode ser baixado na internet, que é O Movimento Punk na Cidade do Rio de Janeiro, da socióloga Janice Caiafa. Esse livro é fácil de você baixar. Tem todo mundo que quiser conhecer uma coisa muito interessante, é o seguinte, o primeiro show de punk e metal feito na América do Sul foi Dorsal Atlântica e a banda carioca Desordeiros, em 1984 para 85, no subúrbio carioca. Essa socióloga, ela documentou esse evento e ela explica sociologicamente como o punk estava morrendo para dar lugar a uma mutação do punk rock, que seria o heavy metal. E ela explica perfeitamente, sociologicamente, e ela falou, a Dorsal Atlântica, ela exprime uma mudança de comportamento na juventude. A juventude vai deixar o punk para trás e agora vai se tornar metaleira. E realmente, um ano após o show, teve o Rock in Rio, que os maiores eventos foram de heavy metal. Ou seja, a indústria, ela sempre faz isso, né? Ela suga o que está rolando de verdade no submundo, no underground, e transforma em máquina de ganhar dinheiro. É um assunto muito longo. Se eu for conversar com você muito detalhadamente, já dá um livro, não é? Mas eu me sinto... Eu fiz parte de um momento de construção e esse momento é lembrado por poucas pessoas que estiveram presentes nesses momentos. E, às vezes, essas pessoas que estiveram lá não compreendem o poder do que foi que aconteceu naquela hora. O Brasil mudou naquele momento, ou estava mudando. Não existe... tem uma história que eu vou contar rápida. Nós fomos tocar em Fortaleza em 2004. Era um show no Oasis. Tá? Era Raimundos lançando o primeiro disco e a gente tocando com Raimundos. Então, Raimundos era uma banda desconhecida, mas que já estava tocando em rádio. Tá? E você sabe por que se tocava em rádio. Você conhece a palavra jabá. Isso em 94, né? A gente tem que ser honesto e falar que a coisa é marketing, é uma estrutura de dinheiro. Nós, a Dorsal, desde o início, a gente sempre foi uma banda independente que teve que lidar com as agruras de ser independente. Mas o Raimundos, quando começou, já tinha uma estrutura que era fornecida pelos Titãs,
que eram os donos do selo, você deve lembrar. Aham. Já tinha as portas abertas. Aí o Raimundos começou a tocar muito em rádio e fez o show. Estávamos no hotel, eu nunca tinha ouvido falar em Raimundos na vida, tá? Nunca. Aham. Eu estava tomando um café à noite no hotel, me senta na mesa o Rodolfo. Não é, sou. Não é Astolfo não, filho, é Rodolfo. E aí ele estava fumando o cigarrinho do capeta. E ele, sem me conhecer, sentou na mesa e falou assim para mim, eu nunca vou esquecer, Carolina, eu acho que essa história, juntando 1981 com 2004, forma bem um elo que você vai compreender tudo sem eu explicar mais nada. Ele sentou na minha mesa, ele me via como um cara de outra geração. Tá? Ele era o novo, o que estava entrando no mercado. Ele tinha estrutura empresarial e eu não tinha. Eu era um veterano sem estrutura. Ele chegou na minha cara e falou, você é o Carlos, não é? Eu falei, sou. Ele falou, você é chato pra caralho, igual o Cazuza e o Renato Russo. A sua geração é chata demais. A única coisa que me importa é maconha e... Ah, Eu tô te falando. O Caniço estava do lado e desconversou. Que é isso, deixa para lá. Eu nunca esqueci dessa história. E você vê que coisa, o Rodolfo hoje é pastor. uhum. É. Então, por exemplo, antes que venha 1 milhão de perguntas sobre o que é de verdade, a estrutura de você ter uma banda, e o que era o Brasil de 81, 2004, 2020, eu te contando essas duas histórias, do primeiro show punk metal que houve na América do Sul, e toda a carreira que a gente fez, para eu chegar 15 anos depois e ouvir de um novato que eu era um chato, porque eu era inteligente. Entendeu como é que é triste? Ele disse que pessoas que escreviam com... O que eu gostei é que ele me colocou no mesmo patamar do Cazuza e do Renato Russo. E isso, para mim, foi uma honra. Uhum. E não um demérito. Mas para a geração dele, nós éramos uns malas. Entendeu como é que é conflito de geração? Entendi. É isso. É. Eu te resumia isso. Eu poucas vezes toco nessas histórias, mas eu já acho que em 2020 o Brasil precisa conhecer a sua própria história. Quando a gente lê biografia de Black Sabbath, Led Zeppelin, Metallica, é lindo, mas não é Brasil. Uhum. Sabe? E outra, tem biografia de quem já nasceu com dinheiro, na classe social maior e que as portas se abrem através do jabá. E tem biografias como a minha, que a gente não tinha estrutura nenhuma, foi abrindo no talento. Você tem ideia? Olha só, quando eu comecei a tocar, quer dizer, a gente gravou o primeiro disco em 1984. Minhas bandas favoritas eram o Motorhead e o Venom. Tá? 1 ano e meio depois da gravação desse disco... Eu gosto do Homem-Aranha. Fala Aí pra já ela. gostou. Não, ouve essa. Fala aí, Gá. Fala o que tu falou. Eu gosto do Venom e do Homem-Aranha. Mas o bom é que ele tá assim, ele tem boas influências do rock começando em casa, então ele vai ter um futuro já bem, bem certinho na musical, viu? Ele já tá ouvindo as influências certas. Olha, o Bremen tá dizendo Cronos ia ficar melhor de máscara também, viu? Para voltar. E eu não gosto do Superman. Ele não gosta do Superman, mas nem eu. Ele não gosta do Superman. Ele não gosta do Superman, mas eu tenho horror de um que ele gosta. Eu tenho horror do Capitão América.
Ah, sim. Entendeu? Você aprendeu a gostar. Mas, enfim, para fechar a história, para fazer sentido, o que Aham. acontece? Quando eu gravei o primeiro disco em 84, eu adorava Motorhead e adorava o Venom. Tá? Só Aham. para dar um paralelo. Um ano e meio depois de ter gravado esse disco, um ano e meio, a gente foi convidado para abrir o Venom no Rio, no Maracanãzinho. Eu botei o pé no Maracanãzinho para tocar a minha música em português, abrindo Venom. Você sabe o que aconteceu? A plateia gostou mais da gente do que do Venom. Que eles entraram, pergunte isso para qualquer pessoa daquela época, eles entraram com fitas coloridas penduradas nos braços. Fita colorida. Tudo que o Brasil não precisava em 1986 era uma banda que entrasse com fita colorida. Minha filha, tacaram um molho de chaves na cara do Cronos, do baixista. Ele Eita. ficou com tanta raiva que ele saiu correndo e abandonou o palco. Aí eu fui correndo atrás deles. Aí eu pensei, beleza, eu posso entrar no camarim, vou ver o que está rolando. Quando eu chego nos bastidores do Maracanãzinho, estava o baterista deles, o Abaddon, desmaiado por causa do calor do Rio. Aí estavam os caras abanando o Abaddon com toalha. Eu vi isso com os olhos que a terra de comer. Eu falei, Deus Pai, creio em Deus Pai, eu estou vendo. Ou seja, olha que loucura. Eu gravei um disco, um ano e meio depois eu estava tocando. E o que acontece? Um empresário deles, que era um inglês, pilantra, não pagou o PA, não pagou o transporte nem a promoção. A Polícia Federal invadiu o camarim e ele tentou fugir pelo basculhante do banheiro. A Polícia Federal prendeu esse cara pela calça. E o que aconteceu? Os amplificadores do Venom eram os Marshall 50 100 watts velho, tá? Aham. A Polícia Federal pegou tudo para leiloar. Eles saíram do Brasil sem equipamento nenhum. E aí, para completar a história do Ultimatum que a gente gravou em 84, eu te falei do Motorhead, Aham. né? 5 anos depois, me ligam e falam: você quer abrir o Motorhead em Porto Alegre? Eu falei: cara, tudo bem, agora é naquele esquema. Tu não vai ganhar nada, não vamos pagar nada e tu se vira. Beleza, fomos para Porto Alegre. Quando chegamos para conversar com o empresário do Motorhead, ele falou: eu nunca ouvi falar que vai ter banda brasileira abrindo. Minha filha, eu te contar as histórias, só tem história do balacobaco. Aí a gente chegou para ele e falou: cara, mas olha só, a gente veio do Rio de Janeiro, a gente não tem onde cair morto, tá aqui, é para abrir. O Motorhead é a banda que eu mais amo na vida, por favor. O gringo ouviu e falou: eu acredito em você. Eu tô vendo que você é sincero. Tá aqui a credencial, pode vir abrir o show. Eu tô te Eita. falando sério. Aí a gente foi abrir, mas não tinha equipamento. Aí uma banda local, que é uma banda daquela época, o Leviatã, de Porto Alegre, emprestou todo o equipamento, a gente montou, abriu o show, tocou. Quando acabou o show, a gente não tinha camarim, então tinha que ficar no corredor, foi no Gigantinho, em Porto Alegre. Eu fiquei no corredor, com equipamento, suado, cansado, mas com sensação de dever cumprido. Quando eu estava no corredor, eu vejo um par de botas se aproximando. E eu conheço aquele par de botas de foto. Você imagina a minha cara quando eu peguei, eu fui levantando o olho da bota, fui levantando o olho. Quando eu olho, está o Leme na minha cara, eu sentado e o Leme de pé com um copo de cerveja, com aqueles anéis nos dedos. Ele me estica a mão,
e fala assim: eu sei reconhecer um homem que trabalha duro. Parabéns pelo seu show. Eu até hoje, quando falo isso, me dá vontade de chorar. Imagina a emoção, vindo de um ídolo. O vice de um ídolo é muito bom. Mas olha, vocês foram bravos, viu? Foram guerreiros, porque se tacar para lá e sem ganhar nada e tudo, né, para fazer a abertura do show e de nada mais, nada menos que o Motorhead. Mas deve ter sido excelente, deve ter sido realmente emocionante a emoção que você traz até hoje, né? Isso é muito bom. É. Carlos, olha, eu estou vendo que a gente vai ter que fazer uma outra live, porque é muita história. E a gente está assim, as mensagens que estão tendo aqui, todas super positivas, elogiando, e tem perguntas que eu acho que não vão dar para hoje. Até eu vou conversar com você para saber. Você que responde o Instagram da banda. Sim. Pronto, aí eu vou conversar depois contigo para a gente ver se marca um segundo momento, porque tá muito bom. Ó, o pessoal falando que essa live tá muito boa, né? É foda pra caralho, como estou dizendo aqui. Estão arrepiados com a história que você está contando, que é um show de história que eles estão ouvindo, eles estão conhecendo a história através de você, né? Muitos depoimentos que são importantes para a gente conhecer mais da história. E até uma pergunta que eu ia fazer e coincidiu que o pessoal do Covil, Marcelo, Bifão, fizeram aqui, que era para falar sobre o processo de gravação do álbum Canudos. Porque, assim, eu vi e fiquei surpresa e feliz quando eu vi lá sobre Canudos, porque não é comum, não é normal, assim, não é comum a gente ver uma banda falando sobre Canudos. Pelo menos para mim foi a primeira vez que eu vi uma banda que falasse sobre essa temática. Eu até separei aqui, porque assim, tem alguns livros aqui sobre Canudos, né? Meu pai que escreveu todos. Meu pai é sociólogo e estudioso sobre Canudos. Dá teu jeito, manda teu pai autografar as cópias que tiver e me manda pelo correio. Dá teu jeito. Mano, porque assim, foi tese de mestrado dele, já foi livro para. Ele escreveu até em formato de uma linguagem mais fácil e transformou num livro paradidático. Então, algumas escolas particulares aqui de Fortaleza adotaram esse livro. Inclusive, ele me botou como um dos personagens lá do livro e tudo. Então, muito interessante. E aí eu vou falar com ele para poder te mandar, entre em contato contigo para te mandar esses aqui, né? Então, quando eu vi, aí eu fiquei assim, poxa, não é comum. E aí várias pessoas estão perguntando, pede para ele falar sobre como foi o processo lá deixa eu ver aqui, qual foi o do Canudos. Os Canudos você já pagou, né? Mas como foi o processo lá de gravação, de produção do álbum Canudos? Tá, o Canudos, eu vou... Primeira coisa, que muita gente está conhecendo a banda agora. E aí deve achar curioso como o rock é engraçado. Sabe o que eu te digo que é engraçado? Eu comecei a tocar guitarra com 15 anos de idade. Eu já vou fazer 58 anos. E tem um monte de gente que ama o trabalho. A gente conseguiu uma das coisas raras que se consegue no Brasil, que é nunca ter pago jabá para ninguém. A gente tocou no Monsters of Rock, no festival, em 1998, no Pacaembu, graças a um abaixo-assinado. 35 mil assinaturas, naquela época não tinha internet, não é? Não tinha celular, tinha aquele tijolão. Não havia mensagem de texto. Tinha o Bina. Tu lembra do Bina, o BIM? Que era aquele negócio pequenininho? Então, 35 mil assinaturas pediram para a gente tocar no festival. E aquela noite foi o quê? O Slayer, Savatage, Glenn Hughes do Deep Purple, quem mais? Manowar, não era? Dream Theater.
O que acontece? Aquele foi praticamente o último show da Dorsal, porque eu achei que eu tinha cumprido o meu papel. O público tinha me dado em amor o que eu tinha dado em consciência política, social e humanista. Eles me retribuíram. Você já ouviu falar de abaixo-assinado no Brasil? 35 mil assinaturas para tocar em festival. Isso não existe. Eu acho que eu tenho uma carreira muito única, muito particular, e o que acontece? Desde o início, a Dorsal nasceu para ser brasileira. Eu queria fazer carreira no exterior, tentei, mas a minha parte empresarial era muito fraca. O que eu te digo com fraca é que não havia dinheiro. Sem dinheiro, você não faz turnê, porque todo mundo que estiver escutando essa live, que tiver banda, turnê só se faz com dinheiro. Se você não tirar do bolso, quem vai tirar é a gravadora. E ela faz como? Ela retira esse valor que ela gastou da venda do teu disco. Se teu disco não vender no exterior, você tem que abrir falência. Isso é um método que se faz, inclusive, no exterior. Você tem que abrir falência para não ser processado por dívida. Então, estou abrindo esse preâmbulo por quê? Porque a Dorsal é muito especial e eu tenho uma vida muito, muito, muito particular. Eu não bebo, eu não gosto de festa, eu tenho horror de viajar, eu não gosto de tumulto, entendeu? E o meio ambiente de rock é droga e mulherada. E eu sempre me senti um extraterrestre, que eu só queria ler, estudar, ir para museu. E eu falava, não, eu tenho um papel de conscientização nesse povo. Eu não posso deixar os meus filhos e filhas sozinhos. Eu não posso fazer isso. Só que eu precisei dar um tempo. Então, o que acontece? Explicando esse preâmbulo, eu retornei à banda em 2012 através de uma campanha de financiamento coletivo, que é o mesmo procedimento que eu estou fazendo hoje com pandemia. Eu quero até que depois você fale sobre isso. Isso. O que acontece? Quando a gente começou a fazer a campanha em 2012, minha filha, eu tive muito apoio, tanto que eu ganhei a campanha. Mas eu tomei pedrada de tudo que era lado. E as maiores bobagens que eu lia era assim: você é incompetente porque nenhuma gravadora te contrata. Você está com o pires na mão pedindo esmola. Olha a vergonha que você está passando submetendo a banda a esse vexame. Todo mundo que falou isso, algumas pessoas eu sei, porque eu sei quais são as bandas delas, entraram em financiamento um ano depois. Ou seja, a minha função na carreira é dar a cara a tapa e fazer um país como o Brasil, em que ninguém acredita em nada. As pessoas reclamam de tudo, botam culpa em todo mundo e não fazem nada por si. Então, o meu papel é mostrar que é possível transformar sonhos em realidade. E sempre foi esse. E outra, botar o Brasil em primeiro lugar. Não como o governo que está aí, mas botar o Brasil em primeiro lugar no coração. E eu compreendi que meu papel era conscientizar o nosso povo. Nesse ponto de vista, conscientizar tanto de forma organizacional, que é fazer uma campanha, ou seja, todos são responsáveis. Vocês querem que eu consiga gravar um disco sem pressão de gravadora? Sem pressão de mercado? Então, comprem o disco antecipadamente e ajudem a financiá-lo. Isso é uma ideia revolucionária. Quem é contra isso, na verdade, é o fascista do rock. É o cara que quer ver o status quo continuar a imperar, que haja pessoas lá em cima que submetam as pessoas de baixo. É isso que essas pessoas que querem isso. Porque sabe quando a gente fala assim muito de menina,
Ah, eu só compro roupa de marca. Quando você quer ter um selo, você compra uma roupa de marca. Porque o selo que te grava, ele pode estar comprando a sua alma. E como isso funciona? Ah, eu banco o teu disco, não te dou nada em troca, não financio sua turnê, não faço nada e você que se vire. Então, o que acontece? O que isso é de positivo para uma banda? Nada. É só ter grife, ter a etiqueta colada na camiseta. Então, Canudos é o seguinte, para resumir. Eu nunca resumo nada, desculpa. Minha mãe é nordestina. Ela nasceu em Olinda. E o que acontece? A minha grande paixão sempre foi história do Brasil. Quando eu tinha 17 anos, eu tinha que decidir se eu ia estudar música na faculdade, se eu ia virar jornalista ou se eu ia ser professor de história. Eu acabei optando por jornalismo. Mas a paixão pela história do Brasil nunca terminou. E eu fui entendendo que eu poderia inserir as paixões e misturá-las. O que é o Canudos? É uma homenagem à minha mãe, como nordestina, é uma forma de dizer para o Brasil todo: parem de olhar para fora. Chega desse servilismo, entendeu? De ficar olhando para tudo do primeiro mundo como se fosse parâmetro para a nossa cultura. Não, isso tem que parar. A maior banda de rock que já houve no mundo foram os Beatles, tá? E a segunda maior banda de rock que já houve no mundo foram os Novos Baianos. Isso tem que ficar claro. Essa besteira tem que parar. Houve época que é natural. Aquela época que a gente tocava nos 80, eu mesmo fui coagido a gravar discos em inglês porque gravadoras estrangeiras queriam lançar. Mas eu sempre fui um artista difícil, que eu sempre primei pela inteligência, pelas letras, E o que acontece? No exterior, isso não vinga. As gravadoras, mesmo no exterior, me falavam: cara, você é muito difícil para o mercado internacional. Você é muito intelectualizado. Você nunca vai dar certo aqui. Entendeu? Você tem que fazer a mensagem. Aí eu falava: ah, entendi. Vocês querem que eu seja playboy, né? Porque eu não estou vendo diferença. Eu não estou vendo diferença. Você faz parte de um movimento de contracultura e você quer me submeter a uma demanda de mercado. Ou seja, essas foram as revelações que eu fui tendo. Com o processo de financiamento coletivo, eu fui tendo mais liberdade. Quando chegou no Canudos, foi em 2017, ele já era um disco que estava no meu coração há 10 anos. Mas eu não tinha maturidade e estrutura para gravá-lo. Eu sabia que não era a hora. Eu sabia que se eu fizesse aquilo antes do tempo, eu iria ser crucificado igual o Cristo Negro do disco que a gente gravou. Ia ser a mesma história. Eu ia tomar pancada de tudo que é lado. Mas 2017 era um ano diferente. Era após o impeachment. Porque o disco que eu gravei antes do Canudos foi o Imperium, que eu falo sobre a queda do Império por um golpe militar, comparando com a queda da Dilma Rousseff. E no Canudos, eu comparo o Antônio Conselheiro com a democracia do Brasil morrendo. É o que está nas entrelinhas. E eu boto o povo em primeiro lugar. O que era Canudos? Teu pai vai me dar um esculacho ideológico. O que era Canudos? Era uma favela, era o Morro do Alemão, era a Rocinha, entranhada no meio da Bahia. Naquela época, as pessoas têm horror de pobre hoje, no final do século XIX, não era apenas horror, né? Aquilo ali era uma comuna. Aquilo era uma comuna. Eles sabiam que aquilo ali ia se expandir e que ia virar uma revolução. E o que acontece? Eu precisava, de novo, puxar minha paixão por história brasileira.
Eu somei os personagens, que é uma metodologia que você usa muito. Você pega um evento passado, compara com um evento presente para analisar o futuro. E, tecnicamente, para todo mundo que grava disco e toca, eu vou dizer uma coisa. Eu estou num processo de libertação ideológica e musical e artística tão grande que eu não ensaiei o disco. Tá? Eu não ensaiei. Eu fiz o seguinte, fiz a demo, enviei para os músicos e falei, todo mundo aparece no estúdio na hora determinada e grava o disco ao vivo. Eu não vou ensaiar. Então, tudo que você ouve no Canudos não está ensaiado. E quem grava no estúdio não tem ensaio nenhum. Aquilo lá foi sem ensaio. Ou seja, eu confiava plenamente em quem ia tocar. Você acredite, o baterista que gravou o disco, Américo Mortágua, ele gravou todas aquelas músicas no primeiro take. Sem erro. Sem erro. Só que nós usamos o quinto take de cada uma, porque ele fez questão. Ele falou, eu vou esquentando aqui e no quinto eu já vou estar tocando melhor. Sabe qual era a diferença do primeiro para o quinto? Nenhuma. E aí, o que acontece? Eu quis fazer um disco orgânico que fosse espiritual, porque eu confio nos meus caboclos. Eu sou brasileiro, eu tenho caboclo. Meu Deus não é nórdico. Entendeu? Deus não é nórdico e nem é o dólar. Eu chego, falo, eu sei que eles vão me proteger. As armas de Jorge. E o disco foi gravado ao vivo. E o que acontece? Quando você vai mixar um disco, todo mundo que toca também vai te falar a mesma coisa. Você pode enganar todo mundo. Você pode afinar a sua voz. Você pode editar as guitarras todas. Você pode pegar a bateria, botar tudo no grid e editar. Pois bem, o técnico de gravação falou comigo. Pô, Carlão, vamos dar um up aí na bateria para ela ficar grandiosa, igual aquelas baterias de gringo. Eu falei, não, jamais, de forma alguma. Só vamos comprimir, que é o básico, e deixa a bateria soar acústica. Eu não estou nem aí. Aí ele, mas a garotada não vai entender. Aí eu falava assim, cara, mas eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí, eu estou fazendo arte. Se a garotada não me acompanha, eu lamento. Eu não vou ceder, entendeu? De jeito nenhum. Se eu não cedi até hoje, eu não vou ceder jamais. Então, o que é o Canudos? É um disco que cria uma nova linguagem de música pesada no Brasil, porque eu fiz questão de cantar com sotaque. Se você reparar, durante várias partes do disco, eu canto puxando não sotaque de carioca, sotaque de nordestino. Exatamente. E eu quis fazer isso de propósito, porque quando você compõe, quer dizer, quando você compõe mesmo, a sílaba é uma nota musical. Então, quando você ouve assim, mas por que você vai cantar? Mas por que você vai cantar? Não é igual a cantar. Por que é que você vai cantar? É completamente diferente. O sotaque me forçava a transformar tudo em música armorial. E aí você se liberta e cria a música pesada brasileira. O que está no Canudos é a formação da nova música pesada brasileira. Se quiserem continuar o trabalho a partir daí, ótimo. Se não, acaba onde está. E o que eu estou fazendo agora com a pandemia? Agora, semana que vem, a partir de 15 de junho, começa a campanha para a pandemia. Vai já cair a live, aí eu vou reabrir para poder você falar disso aí, que eu sei que você vai ter um compromisso, mas eu queria que você falasse sobre isso aí, tá certo? Vamos falar mais uma hora, tranquilo. Se você tiver tempo, para mim tá ótimo. Pois tu sabe qual é meu compromisso? Meu compromisso é a novela Novo Mundo. Tá certo. Pois eu vou aqui abrir a outra, certo? Até já. Obrigada.
Ele fica até estranho. Gente, vamos aqui para outra, viu? Vou abrir outra.